Então, gente, boa tarde. Na última aula, a gente introduziu um pouquinho o conceito de quantidade de movimento, mas foi uma coisa bem aleatória, bem artificial, e a gente vai só dar uma recapituladazinha hoje para a gente dar sequência no conteúdo, tá bom? Então, o que que a gente falou na última aula? A gente falou sobre a conservação da quantidade de movimento. E como a gente fez durante todo o nosso percurso do curso, né, a gente teve com a primeira ideia é falar o que é, para que serve, onde que se aplica. Então, é exatamente onde a gente entra agora. E a gente discutiu até isso na última aula, isso aqui a gente vai passar uma coisa bem artificial, só para a gente não ficar aéreo no conteúdo. Três coisas se fazem necessárias, né, para a gente entender a quantidade de movimento, né, a conservação dessa quantidade de movimento. Primeiro, para falar de movimento, a gente tem que saber o que é. E conforme a gente viu lá na cinemática, nós definimos que movimento é quando há variação da posição, ou seja, da distância, em um dado intervalo de tempo. Em outras palavras, a gente pode falar que movimento é quando o corpo adquire velocidade. Não é isso? Posterior a isso, né, lá nas leis de Newton, a gente estudou o que causava o movimento. Eu já sabia o que era, né, o que é movimento, é quando o corpo adquire velocidade. Mas o que faz o corpo adquirir velocidade? É a ação da resultante de forças que atuam sobre o corpo. Então, nós vimos que a força é um agente físico capaz de parar, movimentar ou deformar um corpo. Então, nós já sabíamos agora o que era o movimento, o que causava o movimento, e o nosso próximo desafio agora é a gente entender a quantidade de movimento. Então, se a gente parar para pensar, né, a gente tem um corpo vermelhinho aqui, esse bloquinho vermelho, inicialmente com velocidade igual a zero. Quando o corpo está com velocidade igual a zero, nós temos uma garantia que esse corpo está inicialmente em repouso. Para que este corpo saia do estado de repouso, ele vai ter que adquirir velocidade. Então, ele vai ter que saber o que é movimento, né? O movimento é quando varia a posição de um ponto a outro em função do tempo. Em outras palavras, adquire velocidade. Mas, posterior a isso, na próxima tela, a gente vai ver que o que vai causar esse movimento é a ação de uma força, que é onde a gente entra no impulso. Então, se a gente quiser descobrir qual é a quantidade de movimento, que nós já sabemos o que é adquirir velocidade, o que causa a ação da resultante de forças, e a quantidade, basta para pensar o seguinte: eu tenho um corpo de massa m. Quando esse corpo sofre a ação de uma força, ele entra em movimento, consequentemente adquire velocidade. Se esse corpo de massa m adquirir velocidade, a quantidade de movimento dele, basta a gente fazer o quê? É o produto entre a massa do corpo e a velocidade ao qual ele adquiriu. Então, quantidade de movimento, assim como velocidade, são grandezas vetoriais, e a massa é uma grandeza escalar. Então, a quantidade de movimento teria uma setinha aqui em cima e velocidade também. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Depende do valor numérico, que é módulo, direção e sentido. Depende somente do valor numérico devido ao fato de ser uma grandeza escalar. No sistema internacional, né, a unidade de medida vai ser unidade de medida de massa, quilograma, unidade de medida de velocidade, metros por segundo. E é onde eu tinha mencionado anteriormente. Para eu fazer com que o meu corpo adquira velocidade, isso só é possível se tiver alguma coisa que causa esse movimento. E o que vai causar o movimento é a ação de uma força, ou seja, de uma resultante de força. Então, o impulso sofrido pelo corpo vai ser a força aplicada sobre ele pelo produto, né, multiplicado pelo tempo gasto que ele vai se deslocar. Por quê? Haja vista para a gente que existe uma força chamada força de atrito, que é uma força contrária ao movimento. Então, se eu empurro esse bloquinho aqui e ele começa a escorregar e depois eu solto ele, né? Eu paro de aplicar a força, consequentemente ele vai parar, porque contrário ao movimento existe uma força chamada atrito. Então, se a gente quer descobrir o impulso, basta a gente falar assim, ó, esse corpo aqui, ao sofrer a ação de uma força, ele vai deslocar em um dado intervalo de tempo, consequentemente isso vai ocorrer devido ao fato de ter ocorrido um impulso. Então, o impulso da força é uma grandeza vetorial, assim como força, tá? Depende do módulo, direção e sentido, e tempo, uma grandeza escalar. Depende somente do módulo, que no caso seria o valor numérico. Então, se a gente quiser calcular impulso, basta fazer a força que foi aplicada sobre o corpo pelo intervalo de tempo ao qual ele se permaneceu em movimento. No Sistema Internacional de Unidade de Medida,
A unidade de medida de impulso é Newton vezes segundos. Força é Newton, tempo é segundo. E aí a gente findou aqui no teorema do impulso, né? Como que vai se dar esse teorema do impulso? A gente vai dizer que um impulso, ele nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. Pensa bem, se a gente já tem um corpo que inicialmente estava em movimento, e aí esse corpo sofre a ação de uma outra força, consequentemente, aquela velocidade do corpo vai alterar. Porque conforme a gente discutiu lá na cinemática, nós falávamos o seguinte, o movimento que a gente denominava como movimento retilíneo uniforme é aquele o qual, né, a velocidade permanece constante e a aceleração tem que ser igual a zero. Mas se, por exemplo, eu estou num carro a 100 km por hora, com velocidade constante, isto é, em movimento retilíneo uniformemente variável, qual que é a primeira condição para eu alterar a velocidade desse carro? Acelerando ou desacelerando, que no caso é pisando no freio. Quando eu acelero ou quando eu desacelero, novamente eu estou exercendo a ação de uma força. Então, eu apliquei uma força, eu acelerei, consequentemente, a velocidade do carro vai aumentar. Apliquei uma força, pisei no freio, tinha alguém passando no meio da rua, consequentemente, apliquei uma força e, nesse caso, a velocidade ela vai diminuir. Então, esse impulso, quando o corpo já está em movimento, ele nada mais é do que igual à própria variação da quantidade de movimento. Se quantidade de movimento é massa vezes velocidade e impulso é força vezes intervalo de tempo, então a gente pode vir aqui ó, e chegar na definição disso daí. Impulso. Como que calcula impulso? É força vezes intervalo de tempo. Como que calcula quantidade de movimento, que é o que a gente acabou de falar? É massa vezes a velocidade o qual o corpo adquiriu. Como na primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, vai falar que quando um corpo inicialmente em repouso, né, e neste caso também pode estar em equilíbrio, ele sofre a ação de uma força, esse, por sua vez, pode, não quer dizer que vai, mas ele pode vir a movimentar. Então, se eu tenho esse corpo e ele movimenta, consequentemente, ele vai variar a velocidade. Se ele variou a velocidade em função do tempo, é porque ele adquiriu aceleração. Então, a força resultante nesse corpo seria massa vezes aceleração. Só que é sabido por nós que como que calcula a aceleração? Lá na matéria mais simples possível que a gente tinha na cinemática. A aceleração era igual a ΔV sobre ΔT. O que é ΔV sobre ΔT? É a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, se a gente substituir aqui essa aceleração por que ela é calculada, a gente vai ter que a força é igual a massa vezes ΔV sobre ΔT, aceleração. Então, a força resultante vai ser massa vezes. O que é delta na física? É variação. É sempre fazer o final menos inicial. Então, vai ser massa vezes velocidade final menos velocidade inicial, isso dividido pelo tempo. Porque esse tempo está dividindo a velocidade, mas ele também está dividindo a massa. Então, multiplicando cruzado, F vezes ΔT, F vezes ΔT. Isso aqui, quando não tem valor nenhum embaixo, é como se fosse um número 1. Então, multiplicando isso tudo por 1, vai dar a mesma coisa. Então, ficou força vezes intervalo de tempo é igual, tira da evidência a massa, então massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. O que é massa vezes velocidade? É quantidade de movimento. Então, ó, eu tenho quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E o que é F vezes ΔT? É impulso. Então, o impulso ele é igual quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, a gente poderia garantir que o impulso é QF menos Q0, ou QI, né? O impulso, então, ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento. E aí, só para a gente contextualizar aqui, ó, se a gente viu lá nas telas anteriores que impulso é calculado como sendo força vezes intervalo de tempo, então é Newton vezes segundo, e quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo, uma garantia nós temos que Newton vezes segundo tem que ser igual a quem? Quilograma vezes metro por segundo. Porque pelo teorema do impulso, a gente acabou de definir que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então, se eu falo que I é igual a ΔQ, eu estou afirmando que Newton vezes segundo, unidade de medida, é igual a quilograma vezes metro por segundo, unidade de medida. Então, se eu quiser colocar impulso, Newton vezes segundo,
Mas se eu quiser colocar também que impulso é quilograma vezes metro por segundo, não está errado. Quer dizer que Newton vezes segundo é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo. Mas daí pode surgir a pergunta, professor, então eu posso afirmar que impulso é igual à quantidade de movimento? Não. Eu posso afirmar que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Mas a variação vai dar quilograma vezes metro por segundo. Então, impulso, Newton vezes segundo, é igual a quilograma vezes metro por segundo. Ok? Sim? Não? Beleza. Isso aqui a gente viu, né? Igualdade, como que a gente define quem é quem, né? Se o impulso é Q final menos Q inicial ou Q inicial menos Q final. E aqui, tá, gente? O Q final ou a gente vai ter que tê-lo sempre maior do que o Q inicial, ou a gente vai ter que colocar essa formulazinha aqui, ó, em módulo, tá? Porque impulso, além de ser uma grandeza vetorial, ele também é uma grandeza sempre positiva. E se eu fizer aqui Q0 menos QF e não colocar em módulo, a gente vai ter um impulso, por exemplo, pelo tamanho da seta aqui, ó, a gente vê que a quantidade de movimento inicial é menor do que a quantidade final. Quando eu faço, por exemplo, 10 menos 15, vai dar menos 5. E impulso não assume valores negativos. Então, se eu quiser fazer assim, QF menos Q0, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar QF menos Q0 em módulo, porque na hora que eu tiro menos 5 do módulo, fica 5 positivo. Ok? Contextualização sobre o que a gente acabou de tratar agora. Beleza? E a gente vai pensar um pouquinho juntos aqui agora. Esse exercício é o exercício mais simples possível, tá? Que a gente poderia fazer sobre esse contexto. Fala o seguinte, uma bola de massa igual a 300 gramas. Então, já falou que é uma bola. Inicialmente em repouso. Isso aqui seria uma informação interessante. Por quê? Se está inicialmente em repouso, a gente pode descartar a hipótese de teorema do impulso. Porque esse teorema ele só vai existir quando o corpo já estiver em movimento. E se aquele está em movimento, ou aqui eu vou ter somente quantidade de movimento, ou eu vou ter somente impulso. Daí, quando a gente acabar de fazer a leitura, a gente vai entender se a gente tem quantidade de movimento ou se a gente tem impulso. Tudo bem? Então tá. Fala que essa bola de 300 gramas sofre uma queda livre. Gravem isso daqui, ó. Queda livre. É uma informação importantíssima para o nosso exercício. Sofre uma queda livre e num dado instante, sua velocidade vale, não é vale, tá? Vale, sua velocidade, ela vale 36 km por hora. Aí vem, determine o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento no instante citado. Então, está pedindo para determinar módulo, direção e sentido. O que é módulo, direção e sentido? Módulo, valor numérico. Direção, horizontal, vertical, diagonal, oblíque, o que seja. Sentido, para baixo, para cima, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, o que o exercício requer da gente? Ele quer que a gente calcule a quantidade de movimento. Então, põe uma interrogação para isso. Fórmulazinha para quantidade de movimento, Q é igual a M que multiplica V. Para a gente memorizar, já não é questão de decorar. Como é que eu memorizo a fórmula de movimento? Quer me ver? Então, se você quer me ver, você memorizou. Quantidade de movimento, eu preciso saber que Q é quantidade de movimento. Por quê? Q já foi para a gente quantidade de calor, quantidade de carga, mas para esse estudo em questão é quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Quer me ver? Se a gente quiser resolver isso daqui, basta fazer o quê? Q é igual. Qual que é o próximo passo, gente? O que a gente deve fazer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Alguém se habilita a falar para a gente o que a gente deve fazer aqui agora?
Ou não tem que fazer nada? Suponha que essa aqui seja uma questão, né? Vamos colocar nível Enem ou preparatório, o que seja. É uma questão brinde, para ninguém errar todas de física. Essa questão aqui caiu como uma luva, só sair para o abraço. Só que daí, qual que é a primeira ideia da gente? 300 vezes 36, resolveu, acabou. Só que aí tem um certo probleminha. Por quê? A unidade medida de É quantidade na de unidade. movimento, exatamente. A unidade medida de quantidade de movimento, Herbert, é quilograma vezes metro segundo. Aqui nós temos grama, tá fora. Aqui nós temos quilômetros por hora, tá fora. Então, antes, gente, sempre, antes da gente resolver qualquer tipo de exercício, atentem-se à unidade de medida. Se não está no acordo aqui, ó, não está no sistema internacional, pula fora, tenta resolver isso daqui. Então, como que a gente poderia fazer isso? Falar que a massa é 1 kg 300, ó, 1 kg 1000 gramas, 300 gramas, 0,3 kg. Agora já está ok. E a velocidade, como que transforma a velocidade mesmo de quilômetros por hora para metros por segundo? O que a gente faz? Multiplica, divide por quanto? 0,6, né? 3,6. Então mas a gente vai multiplicar ou dividir para passar para metro por segundo? Dividir. Dividir por 3,6. 36 dividido por 3,6, a gente vai obter 10 metros por segundo. Agora a gente pode substituir. Quanto vale a massa? 0,3 vezes a velocidade, que é 10. Então, essa quantidade de movimento aqui, ela vai ser 0,3 vezes 10, 3 quilograma vezes metros por segundo. Somente isso, nada a declarar, nada tão simples, nada tão difícil do que pareça ser, né? Então, muito, muito, muito fácil mesmo, ok? Antes da gente pular para a próxima contextualização aqui, teve alguém que não entendeu esse primeiro, que é o mais simples? Ou todo mundo já pegou direitinho, tá tranquilo, sem problema? Então, vamos lá, pulando para o próximo, tá? Partindo desse pressuposto que a gente entendeu o exercício 1, a gente vai tentar fazer o exercício 2, tá? Com aquela mesma ideia, vamos duplicar isso daqui para ficar mais simples. Ó, o que fala o exercício? Duas forças perpendiculares. Gente, o mínimo que a gente precisa saber nessa etapa que a gente se encontra é saber o que é perpendicular. Isso não pode deixar de saber de forma alguma. Perpendicular é quando forma um ângulo reto entre si, um ângulo de 90 graus. É como se uma tivesse vertical e a outra tivesse horizontal, ok? Então, duas forças perpendiculares entre si atua, não tem esse atual aqui não, atua sobre um corpo durante 5 segundos. Então, já temos uma informação. Duas informações, na verdade, né? A primeira informação é que as duas forças são perpendiculares, e isso é uma informação plausível e extremamente interessante para o exercício. Delta T, o intervalo de tempo, então, 5 segundos. Calcule o impulso, e não impulso resultante. Então, a gente quer saber qual é o impulso. A gente vai pôr uma interrogação, porque é o que a gente quer descobrir, almeja descobrir. Haja vista que o valor dessas duas forças foi dado, viu? E eles valem, né, F1 6 newton, ao passo que F2 vai estar valendo 8 newton. Se a gente quiser, tá, gente? Não se faz necessário, mas a gente pode fazer aqui, ó, só para a gente servir de base. Então, a gente vai ter uma força aqui, na direção horizontal, e a gente vai ter uma outra força aqui, na direção vertical. Então, vamos chamar essa daqui de F1 e essa aqui de F2. Vertical 6 newton, horizontal 8 newton. O exercício, ele quer saber, não é qual o impulso de F1, nem tampouco o impulso de F2. Ele quer saber o impulso resultante. Como é que a gente vai calcular esse impulso resultante?
Se eu tenho uma força perpendicular à outra, é sabido por nós, né, que entre essas duas forças aqui, a gente vai formar um triângulo denominado triângulo retângulo. Vamos até trocar a cor dessa setinha aqui, ó, de vermelho. Então, nós temos F1 aqui, F2 aqui e FR aqui. Então, qual que é a primeira ideia nossa? Nós temos que descobrir, nós temos que aprender aqui a calcular o valor de FR. Quem vai ser o valor de FR? Vai ser a força Teorema de resultante. Quanto vai... Pitágoras? Oi? Teorema de Teorema Pitágoras. de Pitágoras, exatamente. Que vai ser FR ao quadrado é igual F1 ao quadrado, vou colocar direto, tá? F1 ao quadrado, 36, mais F2 ao quadrado, 64. Confere? Então, a gente vai ter que a força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 100, e a gente vai obter uma força resultante igual a 10 newton. Por que a gente fez isso? Porque se a gente faz o impulso somente na força 1 e somente na força 2, a gente calcularia aqui, vamos supor que calculasse separadamente. O impulso seria 6 vezes 5, aí a gente obter o impulso 1 de 30, e a gente fizesse 8 vezes 5, 40. Então, a gente teria dois impulsos, um impulso de 30 e um impulso de 40. Fazendo a resultante entre os dois, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 25, 250. Eu acho que nem tem raiz de 250, né? Então, não daria correto, não. Como é que a gente calcula esse impulso resultante aqui, então? Vai ser força resultante, não a força 1 ou a força 2, que multiplica o intervalo de tempo. Tá? Vou colocar só T aqui, mas a gente sabe que é ΔT. Que multiplica o intervalo de tempo, ΔT. Prontinho. Quanto que vai dar isso daqui? Impulso resultante, ele vai ser igual a força resultante 10 vezes o impulso que é 5. Então, o impulso resultante, ele vai ser igual a 50 newton vezes segundo. Ou, lembra que a gente falou? Ou eu poderia falar que isso aqui é a mesma coisa que quilograma vezes metro segundo. Estaria certo do mesmo jeito. Ok? Alguma dúvida nesse exercício? Nenhuma? Pode pular para o próximo? Então vamos lá. Exercício 3, vamos duplicar aqui de novo para ficar mais simples. Exercício 3. Um corpo em repouso. Vamos lá, mesma ideia. O que quer dizer um corpo em repouso? Quer dizer que esse corpo tem velocidade igual a quanto? Ele está sem velocidade. Está sem velocidade. A velocidade ela é igual a zero. Corpo em repouso, velocidade nula. Velocidade igual a zero. Então, um corpo em repouso sobre um plano horizontal, sofre a ação de uma força horizontal constante de intensidade 20 newtons. Então, a priori, o que importa para a gente saber que tem uma força resultante atuando aqui igual a 20 newtons durante um intervalo de tempo de 10 segundos, né? Um intervalo de tempo igual a 10 segundos. Calcule a velocidade final do corpo. Então, ó, calcule a velocidade final do corpo. Então, VF, que a gente quer saber, põe uma interrogação. Sabendo-se que a massa desse corpo, ela vale 5 quilogramas. Ok? Então, a primeira coisa. Gente, apareceu o exercício falando que o corpo está em repouso, é um motivo para a gente ficar feliz, um motivo para a gente ficar alegre. Porque tudo que acontece no início vai ser igual a zero. A quantidade de movimento vai ser zero, a velocidade inicial é zero, a força, né, que está sendo aplicada sobre o corpo também é zero. Ok? Então, a primeira coisa, o que a gente deveria fazer? O impulso. O que o exercício está pedindo? Ele não está pedindo impulso. Ele está pedindo
a velocidade final. Confere? Mas aí, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós sabemos que o impulso ele é igual a ΔQ. O que é ΔQ? Variação da quantidade de movimento. E o que é essa variação? É massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Vamos chamar de VO, V0, VI, tanto faz, ok? Então, a primeira coisa, o que a gente pode já de fato comemorar? Como eu já tinha acabado de falar, como a velocidade inicial é zero, isso aqui é zero. Fecha o bonde. Então, já pode cortar isso aqui. Sobrou, então, para a gente falar que o impulso ele é igual a massa vezes velocidade final somente. Por quê? Esse produto aqui inicial é zero. Só que o exercício pede a velocidade final, mas ele não deu o impulso, ele deu a massa. Então, nós temos duas incógnitas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o impulso. Como que calcula o impulso? Força vezes intervalo de tempo. Então, isso calcula o impulso. Primeiro a gente vai calcular o impulso, depois a gente substitui nessa expressão aqui de cima. Então, quanto que vai ser o impulso? A força, 20 newton, 20 newton vezes o intervalo de tempo, que vai ser 10 segundos. Então, a gente vai ter um impulso igual a 200 newton vezes segundo. Feito isso, a gente pode substituir nessa primeira expressão aqui, ó, que aqui em cima a gente chama de 1. Aqui a gente pode chamar de expressão 1. E essa daqui a gente vai chamar de expressão 2. Então, a gente vai substituir 2 em 1. Então, como que vai ficar isso? Impulso 200 é igual a massa. Quanto vale a massa? 5 vezes a velocidade final, que é o que a gente quer descobrir. Então, a gente vai ter que o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a velocidade final vai ser 200 dividido por 5, 200 dividido por 10 daria 20, então vai dar 40 metros por segundo. Ok? Beleza? Aí, gente, pode surgir uma determinada pergunta. Que pergunta seria essa? Professor, mas nesse exercício, ok, o próprio exercício já fala que o corpo está em repouso, mas supõe que ele não tivesse repouso. Como seria a forma de calcular? Se ele tivesse pedindo a velocidade final, nesse caso, ele teria que fornecer a velocidade inicial. Tá? Não teria como a gente calcular tendo essa quantidade de incógnitas, não. Por exemplo, ao invés de falar assim, um corpo em repouso, ele teria que falar um corpo com velocidade de 10 metros por segundo sobre um plano horizontal, sofre a ação de uma força resultante horizontal constante, intensidade 20 newton e tal, e tal, e tal. Ok? Então, se ele não tivesse em repouso, ele teria que fornecer qual é a velocidade ao qual este corpo já estava. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Alguma dúvida com relação a esse exercício 3? Não? Beleza. Então, vamos lá. Duplicando isso aqui. Exercício 4. Uma partícula de massa, né, que de 0,5 kg, então a gente já sabe que isso é a massa da partícula. Uma partícula de massa 0,5 kg tem velocidade inicial de 6 metros por segundo. É o que eu tinha acabado de falar. Ó. Nesse caso aqui, o exercício já afirmou que a V0, a velocidade inicial, é 6 metros por segundo. Ao receber um impulso de uma força constante, modifica sua velocidade para 8 metros por segundo. Então, aquela velocidade inicial de 6 passou a ser uma velocidade final de 8 metros por segundo em direção perpendicular à inicial, num intervalo de tempo de 0,1 segundos. Então, o intervalo de tempo citado aqui, 0,1 segundo. O que o exercício pede para a gente? Para calcular
Na letra A, pede para calcular a intensidade do impulso. E na letra B, pede para a gente calcular a intensidade da força F. Então, na letra A, a gente quer saber quanto vale o impulso. E na letra B, a gente quer saber qual o valor da força. Então, qual que é a primeira ideia que a gente tinha que fazer? Primeira coisa que a gente precisa, tá? Essa aqui eu vou deixar uma dica aqui, porque o tempo dessa aula está esgotando e a gente começa a outra para vocês pensarem um pouquinho. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui, ó, se a gente voltar, fala que ao receber um impulso de uma força constante, modifica sua velocidade para 8 metros por segundo em direção perpendicular. Então, aquela mesma ideia que a gente fez do exercício, sem ser esse anterior ou outro, são perpendiculares. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, né, a velocidade ela vai sofrer alteração aqui, ó. Então, é como se ela tivesse aqui, se fosse o V1, o V0, e aqui fosse o VF, velocidade final. Alterou o valor da velocidade, mas nesse caso aqui, alterou também o sentido. Então, a gente tem que analisar como uma grandeza vetorial, que a velocidade é, e analisar quanto vale esse V resultante. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quanto vale a velocidade resultante. Ok?